O preço da traição. Talita estava sentada na ilha da cozinha, mexendo o café de forma ausente, quando a voz estridente de sua sogra ecoou da sala de estar. A televisão estava no volume máximo. Aracy adorava assistir aos canais de notícias 24 horas, acumulando munição para passar o resto do dia fofocando ao telefone sobre as desgraças alheias. Breno, vem aqui agora mesmo. O grito agudo fez Talita estremecer. Seu marido, que acabara de sair do banho, vestiu apressadamente um roupão e correu ao encontro da mãe. Talita permaneceu na cozinha, mas a porta estava entreaberta e ela não pôde evitar ouvir cada palavra. Olhe para isso. Aracy estava claramente agitada. Grupo Marcondes. São os pais da sua mulher. Estão sob investigação da Receita Federal. Fraude financeira. O império deles está desmoronando. Talita congelou, a caneca de café pairando no ar. Os negócios de seus pais com problemas. Ela pousou a caneca e pegou rapidamente o celular. Nenhuma chamada perdida de sua mãe, Esther, ou de seu pai, Otávio. Estranho. Eles sempre a mantinham informada sobre questões importantes. Mãe, é apenas uma notícia de última hora, veio a voz incerta de Breno. Talvez seja exagerado. Exagerado? A voz de Aracy tornou-se dura e fria. Eu sempre te disse que aquela garota só casou com você por causa da sua posição na diretoria. E agora que os pais dela estão falidos, ela não passará de um peso morto nas suas costas. Talita sentiu um nó apertar em seu estômago. 3 anos de casamento, 3 anos se desdobrando para agradar aquela mulher, suportando seus comentários passivo-agressivos e críticas constantes. E durante todo esse tempo, Aracy a via apenas como uma aproveitadora. Mãe, não diga isso, Breno objetou fracamente. Talita é uma boa esposa. Ela o quê? Aracy interrompeu. Ela nem sequer te deu um neto ainda. Ela fica em casa fazendo nada além de gastar o seu dinheiro, e agora a família dela está arruinada. Talita cerrou os punhos. Ela não trabalhava há 1 ano apenas porque Aracy havia insistido, alegando que a esposa de um diretor regional de uma grande firma não deveria se escravizar em um cubículo. Quanto a filhos, ela e Breno haviam planejado, apenas não tinham pressa. Ponha ela para fora. Aracy ordenou imperiosamente. Agora mesmo. Por que precisamos de uma parasita sem um tostão? Arrume as malas dela e jogue-a na rua. Não permitirei que uma mendiga fique pendurada em nossos pescoços. Talita não conseguia acreditar no que ouvia. Ela esperou que o marido argumentasse, que a defendesse, que dissesse à mãe o quão absurdo aquilo era. Mas em vez disso, houve um silêncio pesado, e então ela ouviu os passos firmes de Breno. A porta da cozinha se abriu. Seu marido nem sequer olhou em seus olhos. Arrume suas coisas, ele murmurou, passando por ela em direção ao quarto. O quê? Talita levantou-se, incapaz de processar o que estava acontecendo. Breno, você está falando sério? Minha mãe tem razão, ele evitou o olhar dela. Seus pais estão quebrados. Você não tem emprego. Nós não precisamos disso. Nós? A voz de Talita tremeu de indignação e dor. Ou a sua mãe. Você sequer percebe o que está fazendo? Breno permaneceu em silêncio, jogando metodicamente as roupas dela em uma mala. Suas mãos tremiam, mas ele continuava. Aracy estava parada na porta com um sorriso triunfante. Finalmente, meu filho está mostrando fibra, ela comentou com desdém. Depressa. Não prolongue isso. Já tenho em mente uma moça adorável para o Breno, filha de uma amiga de uma família respeitável do Jockey Club. Então era isso. Aracy estava apenas esperando por uma desculpa conveniente. Talita olhou para o marido, que ainda não levantara os olhos. Breno, ela disse baixinho. Você está realmente pronto para destruir nossa família por causa de uma reportagem de TV não verificada? Disseram tudo na TV, ele resmungou, empurrando a nécessaire dela em uma sacola. Receita Federal, auditorias, dívidas. E você nem tentou descobrir a verdade? Não ligou para os meus pais? Não me perguntou nada? Ele não disse nada. 20 minutos depois, 2 malas e algumas sacolas estavam junto à porta da frente. Talita estava parada entre sua bagagem, incapaz de acreditar que aquilo era a realidade. A porta do apartamento bateu bem na sua cara, e ela ouviu o estalo da fechadura eletrônica sendo trancada. Suas mãos tremiam enquanto discava o número de sua mãe. Talita, querida. A voz de Esther estava alegre. Oi, mãe. Talita engoliu o choro.
É verdade sobre a empresa? Problemas com a receita? O quê? Esther estava claramente surpresa. Do que você está falando? Disseram no telejornal que vocês estão com problemas fiscais, que o negócio vai fechar. Sua mãe soltou uma risada genuína e calorosa. Querida, isso é um absurdo total. Sim, houve uma auditoria menor, completamente rotineira, mas tudo está perfeito. Na verdade, acabamos de fechar um contrato gigantesco com um fundo de investimentos. Onde você ouviu isso? Thalita fechou os olhos. Era tudo mentira, um exagero ou uma piada cruel. Mãe, posso ir para aí? Sua voz falhou. Preciso te contar uma coisa. Uma hora depois, Thalita entrou na propriedade de seus pais, em um condomínio de luxo no interior de São Paulo. Seu pai abriu a porta, sua expressão tornando-se mortalmente séria ao ver a filha com as bochechas manchadas de lágrimas e o carro cheio de malas. O que aconteceu? Otávio a puxou para um abraço e Thalita finalmente se permitiu desmoronar. Sobre uma xícara de chá na sala de estar, ela contou tudo. A transmissão da notícia, a sogra e como seu marido a expulsara sem hesitar. Esther ouvia, sua expressão endurecendo a cada palavra. Então eles pensaram que fomos à falência e instantaneamente se descartaram de você, disse Otávio, com os punhos cerrados. Sem uma única pergunta, sem tentar saber a verdade. Aracy me chamou de parasita. Thalita limpou as lágrimas. Ela disse que eu só casei com o Breno pelo dinheiro dele. A audácia. Esther levantou-se e começou a andar pela sala. Ela era a única que vivia se gabando para as amigas do clube que o filho havia se casado com uma Marcondes. Lembro dela no casamento, citando nossas conexões para quem quisesse ouvir. Otávio olhou pensativo para a filha. Thalita, você sabe quem financia a filial regional onde o Breno é diretor? Thalita balançou a cabeça, confusa. Nós financiamos, disse o pai simplesmente. Nossa empresa de Venture Capital é a investidora principal. E a mãe dele teve o descaramento de chamar você de parasita. Eu sabia que vocês colaboravam, mas não percebi que a filial dele não sobreviveria sem vocês, disse Thalita lentamente. Pai, o que acontece se você retirar o investimento? Otávio deu uma risada curta, sem humor. Sem o nosso capital, a filial do Breno não dura um mês. A matriz sobreviveria, mas a posição dele deixaria de existir. Então faça isso, disse Esther com firmeza. Deixe que eles vejam como é ser deixado com nada. Thalita ficou em silêncio. Uma parte dela queria vingança, mas outra ainda se lembrava de quanto amara Breno. Espere, mãe, ela pediu baixinho. Vamos ver o que acontece a seguir. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Na manhã seguinte, enquanto Thalita ainda dormia em seu antigo quarto, foi acordada pelo toque insistente do interfone da mansão. Ela desceu e olhou para a tela do vídeo-porteiro. Duas figuras familiares estavam no portão principal, Breno e Aracy. Sua sogra falava rapidamente, gesticulando, enquanto seu marido parecia pálido e frenético. Não abra, seu pai colocou a mão no ombro dela. Vamos ver o que eles querem. Ele ligou o áudio do interfone. Abram o portão imediatamente. Precisamos conversar. É urgente. Sabemos que vocês estão aí. Thalita ficou perto da janela do segundo andar, observando o marido e a sogra mudando o peso do corpo nervosamente diante dos portões de ferro. Aracy apertava o botão continuamente, enquanto Breno digitava freneticamente no celular, provavelmente tentando ligar para Thalita. Querida, disse o pai suavemente, podemos apenas deixá-los lá fora. A segurança os escoltará para fora da propriedade se você der a ordem. Thalita virou-se devagar. Seu pai parecia calmo, mas ela o conhecia bem o suficiente para reconhecer a fúria fria em seus olhos. Otávio Marcondes não perdoava quem machucava sua filha. Não, pai, ela respondeu calmamente. Eu quero olhar nos olhos deles. Quero ouvir o que eles têm a dizer. Sua mãe entrou na sala com uma xícara de café. Eles estão lá fora há 20 minutos, observou Esther. Aracy perdeu completamente a compostura, gritando sobre uma emergência. Os vizinhos estão começando a olhar. Deixe-a gritar, disse Thalita friamente. Ontem, ela não teve vergonha de me jogar no corredor. Deixe-a parada no portão de estranhos. Otávio assentiu com aprovação. Exatamente. Mas acho que deveríamos ouvi-los. Nem que seja para que eles finalmente entendam com quem se meteram. Thalita terminou seu café e tomou uma decisão. Ela vestiu um vestido elegante, arrumou o cabelo e se maquiou.
Quando desceu, seus pais já a esperavam no hall de entrada. Sua mãe parecia impecável em um blazer de corte fino. Seu pai parecia estar prestes a liderar uma aquisição corporativa hostil. Pronta? Ele perguntou. Pronta, Thalita respondeu firmemente. Otávio acenou para o segurança, que apertou o botão para abrir os portões. Segundos depois, Breno e Aracy estavam praticamente correndo pelo longo caminho de entrada em direção à mansão. Aracy parecia desgrenhada, sua maquiagem borrada, e seu rosto carregava uma expressão de pânico mal disfarçado. Breno estava pálido, com olheiras profundas. Eles invadiram a varanda frontal e Aracy foi a primeira a abrir a boca. Finalmente, estamos aqui fora há meia hora. 40 minutos, Otávio corrigiu friamente. Eu estava cronometrando. Aracy emudeceu, parecendo perder as palavras pela primeira vez na vida. Breno deu um passo à frente, estendendo as mãos para Thalita. Thalita, meu bem, isso é tudo um terrível mal-entendido. Eu não queria. A mamãe insistiu. Cale a boca. Aracy disparou inesperadamente, e Thalita viu o medo genuíno nos olhos da sogra. Otávio, Esther, viemos pedir desculpas. Um erro lamentável foi cometido ontem. Um erro? Thalita perguntou, sua voz como gelo. Você chama-me chutar para a rua com minhas malas de um erro? Thalita, querida. Aracy tentou forçar um sorriso caloroso, mas parecia patético. Nós não sabíamos que a notícia estava errada. Pensamos que seus pais realmente estavam em apuros e vocês decidiram se livrar de mim como excesso de bagagem. Thalita terminou por ela, sem sequer verificar se era verdade, sem sequer me dar a chance de explicar. Breno ficou ainda mais pálido. Thalita, sinto muito. Eu estava errado. Caí nas palavras da minha mãe. Não estava pensando. Por favor, volte para casa. Eu serei melhor, eu prometo. Casa? Thalita desdenhou. Voltar para você? Depois de você ter feito minhas malas e me jogado para fora sem nem ter a decência de conversar comigo? Depois da sua mãe me chamar de parasita faminta? Aracy estremeceu e começou a falar rapidamente. Eu errei. Perdi a paciência. Disse demais. Thalita, meu bem, perdoe uma velha senhora. Acontece com os melhores de nós. Não acontece comigo, Esther, disse gélida. Eu nunca joguei ninguém na rua com base em fofocas de TV não verificadas. Nós vamos consertar isso. Breno praticamente gritou. Thalita, eu te amo. Vamos renovar nossos votos. Vamos dar uma festa enorme. Eu. Cale a boca, seu idiota. Aracy sibilou, e a máscara de sogra carinhosa caiu completamente. Ela virou-se para Otávio, com súplica nos olhos. Otávio, vamos conversar como adultos. Sim, cometemos um erro. Sim, agimos mal. Mas podemos resolver isso. Você não destruiria a carreira do meu filho por causa de uma briga doméstica? Uma briga doméstica? Otávio repetiu, sua voz baixando para um tom perigosamente grave. Você chama a humilhação da minha filha de briga doméstica? Bem, no final das contas, eles são marido e mulher. Coisas acontecem entre casais, disse Aracy. Não, Otávio a cortou. Não apenas coisas. Há coisas que são imperdoáveis. Aracy empalideceu. Você não vai retirar seus investimentos, vai? A filial vai à falência. O Breno perderá tudo. Você pensou nisso ontem? Esther perguntou. Quando estava jogando minha filha no corredor? Nós não sabíamos. Aracy praticamente gritou. Não sabíamos que vocês eram os investidores. Isso não é justo. Um silêncio pesado caiu sobre a varanda. Thalita olhou para a sogra com um nojo indisfarçável. A mulher nem sequer percebia o que acabara de admitir. Não é justo? Otávio repetiu lentamente. Então, se tivéssemos realmente falido, jogar a Thalita para fora teria sido justo. Aracy abriu a boca, mas não conseguiu formar uma palavra. Ela percebeu que havia se encurralado. Exatamente, Otávio assentiu. Você não se arrepende do que fez. Só se arrepende das consequências. Breno segurou a cabeça entre as mãos. Senhor Marcondes, Otávio, por favor. Eu realmente amo a Thalita. Fui fraco, mas vou consertar isso. Otávio, não, seu pai repetiu com um sorriso frio. Você perdeu o direito de me chamar pelo primeiro nome no segundo em que empurrou minha filha porta afora. Mas podemos consertar. Breno virou-se para Thalita com lágrimas nos olhos. Thalita, diga a eles. Diga que você me perdoa. Nós nos amamos. Thalita o encarou por um longo tempo. Aquele homem com quem vivera por 3 anos.
Aquele homem que ontem mesmo jogara suas malas para fora sem hesitação, simplesmente porque a mãe mandara. Aquele covarde que, mesmo agora, não conseguia assumir a responsabilidade e se escondia atrás de palavras de amor. Não, Breno, ela disse calmamente. Nós não nos amamos. Talvez eu tenha te amado, mas ontem você matou esse sentimento. Você o matou em um único movimento, quando colocou minhas malas do lado de fora. Thalita, você nem tentou me defender, ela continuou, a emoção finalmente transparecendo em sua voz. Você nem tentou falar comigo para entender o que estava acontecendo. Você apenas obedeceu ordens da mamãe, como sempre. Breno recuou como se tivesse sido atingido fisicamente. Eu serei melhor. Não, Thalita balançou a cabeça. Você não será, porque nem sequer entende qual foi o seu erro. Você não está arrependido por ter me traído. Está arrependido porque isso teve consequências para você. Aracy fez uma última tentativa desesperada. Senhor Marcondes, vamos lidar com isso como profissionais de negócios. Quanto você quer? Estou disposta a pagar uma indenização por danos morais. Diga o seu preço. Otávio olhou para ela com tamanha fúria contida que Aracy instintivamente deu um passo para trás. Você acha que tudo pode ser comprado? Ele perguntou baixinho. Acha que a dignidade da minha filha tem etiqueta de preço? Bem, tudo tem um preço. Não, ele disparou. Nem tudo. E você está prestes a aprender isso. Otávio deu um passo à frente. Seus movimentos eram calmos, mas a tensão no ar era espessa. Eu construí minha empresa do zero, ele começou. Durante 30 anos, trabalhei 16 horas por dia. Sabe o que eu mais valorizo? Breno abriu a boca para falar, mas Otávio o interrompeu com a mão erguida. Não é o dinheiro. Não são as conexões. É a honra, a dignidade, a lealdade. Ele varreu o olhar sobre os convidados silenciados. Minha filha se casou com você há 3 anos. Ela te amou, Breno, sinceramente. E você? Você a jogou fora como lixo, sem nem se dar ao trabalho de verificar uma notícia de TV. Senhor Marcondes, eu posso explicar tudo. Breno começou, sua voz tremendo. Explicar? O pai de Thalita desdenhou. Explicar o que exatamente? Como você colocou os pertences da minha filha em sacos de lixo? Ou como sua mãe gritou que ela era uma parasita sem um tostão? Aracy empalideceu. Claramente ela não esperava que Thalita contasse cada detalhe aos pais. Eu não estava pensando. As notícias diziam. Ela gaguejou. Esther deu um passo à frente. Seu rosto geralmente gentil estava contorcido de raiva. Vocês acreditaram em um rumor e nem tentaram ligar para esclarecer. Vocês estavam apenas esperando um momento conveniente para se livrar da minha filha. Thalita estava parada ali, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Uma parte dela queria correr para os pais e agradecer. Luz. Outra parte apenas observava a cena com cansaço, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Isso não é verdade, Aracy exclamou. Eu sempre tratei a Thalita bem. Mãe, cale a boca. Breno interrompeu, sua voz surpreendentemente afiada. Todos se viraram para olhar para ele. Ele estava com a cabeça baixa, os ombros tremendo ligeiramente. Senhor Marcondes, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, ele murmurou, sem olhar para cima. Eu agi de forma desprezível. Eu fiquei com medo. A mamãe disse que se o negócio de vocês estivesse em apuros, isso poderia afetar minha carreira. E você traiu sua esposa para salvar seu emprego. Otávio terminou por ele. Um emprego, a propósito, que você conseguiu especificamente por causa da minha recomendação. Breno estremeceu, mas a Thalita te amava. Ela me pediu para não interferir, para te dar uma chance, e eu dei. Mais do que isso, eu ajudei. Eu te recomendei para o cargo de diretor regional em uma empresa onde minha firma é o principal investidor. Pensei que, se um jovem tivesse estabilidade e uma renda decente, ele poderia sustentar minha filha e fazê-la feliz. Otávio mudou de posição, seu olhar pesado como o martelo de um juiz. Mas você não a fez feliz. Você nem tentou. Pai, Thalita chamou suavemente. Não precisa. Eu preciso, Thalita disse Otávio, colocando a mão no ombro dela. Você suportou as críticas da sua sogra por 3 anos. 3 anos ouvindo indiretas de que não era boa o suficiente, de que deveria ser grata por eles terem te aceitado na família. Você ficou em silêncio. Não reclamou. Não pediu ajuda. Mas eu vi. Sua mãe e eu vimos como você estava mudando,
como a luz nos seus olhos estava se apagando. Talita sentiu um nó na garganta. Ela não tinha ideia de que seus pais haviam notado tudo aquilo. Nós esperávamos que o Breno caísse em si, continuou o pai. Que ele te defendesse, colocasse a mãe dele no lugar dela e se tornasse um marido de verdade. Mas ontem provou exatamente quem ele é. Breno permanecia incapaz de levantar os olhos. Senhor Marcondes Aracy falou novamente, em tom suplicante. Entendo que esteja zangado, mas vamos resolver isso como adultos. Breno realmente errou. Nós dois erramos. Mas por que destruir a carreira de um jovem? Por que recorrer a medidas extremas? Medidas extremas? Otávio perguntou. E jogar minha filha na rua não é uma medida extrema? Estou disposto a fazer qualquer coisa para consertar isso. Breno disparou. Senhor Marcondes, me dê uma chance. Serei o melhor marido. Pare. Talita deu um passo à frente. Sua voz era baixa, mas resoluta. Breno, me diga honestamente, se ontem tivesse se confirmado que a notícia era verdadeira, que o negócio dos meus pais estava realmente arruinado, você estaria parado aqui agora? Um silêncio pesado pairou no ar. Breno abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Eu não sei, murmurou finalmente. Exatamente, Talita assentiu. Você não sabe, mas eu sei. Você não teria vindo. Não teria sequer pensado em mim. Você só está aqui porque está apavorado com a sua carreira. Talita, isso não é verdade. Eu te amo. Breno deu um passo em direção a ela, mas ela recuou. Não. Ela balançou a cabeça. Amor não são palavras. Amor são ações. E suas ações mostraram que você não me ama. Talvez nunca tenha amado. Mas somos marido e mulher. O desespero crescia na voz de Breno. 3 anos juntos. 3 anos, repetiu Talita. 3 anos eu tentei ser uma boa esposa para você. Mas ontem percebi que isso não era um casamento. Era uma conveniência para você. Uma esposa conveniente que não causava problemas. Para sua mãe, era uma oportunidade de controlar a vida de outra pessoa. E para mim? Para mim, era uma gaiola. Talita, eu te imploro. Breno começou, mas ela o cortou. Eu não vou voltar. Mesmo que meu pai decida não retirar os investimentos, mesmo que você implore. Porque finalmente percebi que mereço coisa melhor. Mereço alguém que me ame não pelas conexões dos meus pais, mas apenas por mim. Aracy empertigou-se abruptamente. Isso é tudo culpa dos seus pais. Eles fizeram lavagem cerebral em você. Eles te viraram contra nós. Eles. Já basta. Otávio interrompeu rispidamente. Você culpa todos ao seu redor, exceto a si mesma. Você criou um filho incapaz de tomar as próprias decisões, que traiu a esposa ao seu primeiro comando, e agora tenta transferir a culpa para nós. Ele pegou o celular e discou um número. Alô, senhor Valadares? Sim, é Otávio Marcondes. Tenho uma proposta comercial para o senhor. Quero discutir a retirada de nossos investimentos da filial regional da construtora Horizonte. Sim, inteiramente. Podemos nos reunir amanhã de manhã? Excelente. Breno ficou ainda mais pálido. Não, por favor. Não sou só eu. Tem pessoas que trabalham lá, ele balbuciou. O que é exatamente o motivo pelo qual estou te dando uma semana, disse Otávio, guardando o telefone. Uma semana para encontrar novos investidores. Se você é realmente o diretor excepcional que afirma ser, você conseguirá. Se não, bem, então você não merecia esse cargo em primeiro lugar. Isso é cruel, sussurrou Aracy. Esther parou ao lado do marido. Cruel é jogar uma pessoa na rua à noite. Cruel é atormentar sua nora por 3 anos. Isso, minha senhora, chama-se justiça. Breno e sua mãe viraram-se silenciosamente para sair. No final do caminho de entrada, Breno olhou para trás uma última vez. Talita, eu realmente sinto muito. Ela olhou para ele com um olhar longo e firme. Eu também sinto muito, Breno. Sinto muito pelos 3 anos desperdiçados. A pesada porta da frente da mansão fechou-se com um baque surdo, soando como o martelo de um juiz. Talita ficou no hall, observando as figuras se afastando pelas janelas laterais. Breno gesticulava, discutindo com a mãe, enquanto Aracy digitava furiosamente no celular. Mais café, querida? Perguntou a mãe suavemente. Obrigada. Talita pegou a caneca, suas mãos ainda tremendo um pouco. Sua mãe sentou-se ao lado dela em um banco, puxando-a para um abraço lateral. Você foi ótima. Sei como isso é difícil para você agora. É estranho, mãe disse Talita baixinho.
Pensei que estaria chorando, implorando para ele voltar, que doeria de forma insuportável. Mas em vez disso, só sinto alívio, como se tivesse soltado uma mochila pesada que venho carregando há 3 anos, porque você finalmente viu a verdade real, sem os óculos cor-de-rosa. Thalita assentiu. As últimas 24 horas haviam passado como um borrão, mas agora que a adrenalina estava baixando, a realidade de seu casamento tornava-se cristalina. Por 3 anos, ela tentara ser a esposa perfeita. Ignorara os comentários maldosos da sogra. Suportara quando o marido ficava do lado da mãe em cada discussão. Convencera-se de que era temporário, que Aracy acabaria cedendo, que Breno cresceria e aprenderia a defender sua família. Quão ingênua ela fora. O celular de Thalita estava bombando com mensagens. Breno enviava uma atrás da outra. Primeiro desculpas, depois apelos, depois acusações. Aracy também não ficava em silêncio, exigindo que Thalita parasse com esse teatro e voltasse para sua família antes que fosse tarde demais. Não responda, aconselhou o pai, entrando na sala. Deixe-os cozinharem no próprio caldo. O Valadares acabou de me ligar de volta. Quer saber o que está acontecendo. E o que ele disse? Pediu uma reunião. Marquei para depois de amanhã. Imagino que o pânico lá já tenha atingido o ápice até lá. Pai, você vai realmente quebrar a empresa. Pessoas comuns trabalham lá. O pai balançou a cabeça. Não sou um monstro, Thalita. A empresa matriz ficará bem. Estou apenas retirando o capital da filial específica que o Breno gerencia. Sem o nosso apoio, aquela filial terá que fechar ou reduzir drasticamente em 1 mês. A sede corporativa e as outras divisões continuarão funcionando normalmente. A única coisa que realmente sofrerá é a carreira do seu ex-marido. Ex-marido, Thalita repetiu, testando como a palavra soava. Sou estranho, mas certo, disse Esther com firmeza. Amanhã, iremos ao nosso advogado, entrar com o divórcio da maneira correta. O resto do dia passou em relativa calma. Thalita desfez as malas. Entre suas roupas e maquiagem, encontrou o álbum de casamento, recém-casados sorridentes, uma sogra feliz que, na época, ainda fingia ser acolhedora. Como eu não via falsidade naqueles sorrisos, pensou Thalita, folheando as páginas. Em uma foto, Aracy estava com o braço em volta dos ombros de Thalita, mas agora ela percebia como os dedos da sogra apertavam sua pele com força. Em outra, Breno não olhava para a noiva, olhava para o lado, onde a mãe estava parada, como se esperasse por aprovação. Os sinais sempre estiveram lá. Ela apenas não quisera ver. Naquela noite, sua melhor amiga, Isadora, ligou. Ouvi tudo. Ela disparou. Thalita, que pesadelo absoluto. Como você está? Precisa que eu vá aí? Estou nos meus pais. Está tudo bem agora, Thalita, a tranquilizou. Bem? Você foi expulsa da sua própria casa? Da casa dele, corrigiu Thalita. Percebo agora que nunca foi meu lar. Sabe, Isadora, lembro de quando quis mudar os móveis do quarto principal e a Aracy teve um surto. Disse que tudo estava daquela forma desde que o pai do Breno era vivo e não podia ser tocado. E o Breno, claro, ficou do lado dela. Eu sempre te disse que ele era um filhinho da mamãe. Você disse, concordou Thalita, e eu não ouvi. Achei que o amor mudaria as coisas. E agora? Agora divórcio e uma vida nova. Isadora ficou em silêncio por um momento. Então disse suavemente, sabe, estou orgulhosa de você. Muitas mulheres teriam voltado, teriam inventado desculpas, implorado. Mas você está de cabeça erguida. Após falar com a amiga, Thalita sentiu uma onda de energia. Sim, doía. Sim, 3 anos de sua vida haviam sido desperdiçados. Mas ela não quebrara, não se humilhara, não implorara por amor de pessoas que não mereciam dá-lo. Na manhã seguinte, ela e a mãe foram ao advogado da família Marcondes, Dr. Cavalcante. Ele ouviu atentamente a história. Um caso clássico, infelizmente ele suspirou. Vemos muitos casamentos assim se dissolvendo ultimamente. Diga-me, vocês têm um pacto antenupcial? Não. Thalita balançou a cabeça. Aracy disse que era cafona, que um pacto era sinal de desconfiança. Eu concordei na época. Bem, sem pacto. No Brasil, o regime padrão é a comunhão parcial de bens. Tudo adquirido durante o casamento é dividido. Mas o apartamento foi comprado antes do casamento, certo? Perguntou o Dr. Cavalcante. Sim, Esther esclareceu. Então o imóvel permanece como bem particular dele.
No entanto, se Talita contribuiu com fundos para reformas, ela pode pleitear compensação pela valorização. Eu paguei pela reforma da cozinha, lembrou Talita, com minhas próprias economias. Ainda tenho os comprovantes. Excelente. Mais alguma coisa? O carro. Compramos há 1 ano. Está no nome do Breno. Isso é um bem comum. Você tem direito a metade do valor de mercado. Dr. Cavalcante fez anotações. Contas bancárias, investimentos. Breno tem uma conta de poupança com cerca de R$150 mil. Metade é sua. Quanto ao procedimento de divórcio, dado que não há filhos menores, se ambas as partes concordarem, podemos finalizar isso rapidamente no cartório. Se ele contestar, vai para o tribunal e demora mais. Ele não vai contestar, disse Talita com confiança. Agora mesmo, ele está disposto a tudo para me ter de volta. Mas no segundo em que ele perceber que acabou, então começaremos a redigir a papelada. O advogado entregou a ela uma pasta. Aqui estão alguns formulários. Recomendo agir rápido antes que as emoções tomem conta ou que ele comece a ocultar bens. Ao sair do escritório, Talita sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Registrar a papelada tornava tudo final, irreversível. Mãe, vamos ao shopping, sugeriu Talita do nada. Quero comprar algo novo. Roupas novas, maquiagem nova. Começar do zero. Esther sorriu. É uma ideia fantástica, querida. Elas passaram horas em boutiques de luxo. Talita experimentou vestidos vibrantes e ousados que Aracy teria chamado de vulgares. Saltos altos que a sogra consideraria impraticáveis. Batons em tons fortes que Aracy teria desdenhado. Por 3 anos, Talita se adaptara aos gostos de outra pessoa, esquecendo os seus. Agora, era hora de lembrar quem ela realmente era. Em um provador, olhando para seu reflexo em um vestido verde esmeralda deslumbrante, Talita sorriu subitamente. Pela primeira vez em dias, era um sorriso genuíno. Vou levar, disse ela à vendedora. Naquela noite, ao retornar para a mansão, Talita encontrou o pai em seu escritório. Como foi o seu dia? Ele perguntou. Produtivo. Me reuni com o Cavalcante, dei início ao divórcio e depois fui às compras. Bom, Otávio assentiu. A propósito, o Breno me ligou hoje. Pediu uma reunião. E o que você disse a ele? Que não temos nada para reunir. Todos os assuntos pessoais passam pelos advogados e os assuntos comerciais seriam tratados na reunião oficial amanhã. Ele mencionou a mim, jurou que te ama, que vai consertar tudo, que foi um erro. O pai pausou. Talita, não quero te pressionar. Se você realmente acredita que ele pode mudar. Não, pai, interrompeu Talita firmemente. Eu não acredito mais nele. Ele mostrou quem é. Quando teve que escolher entre mim e a mãe dele, escolheu ela. Quando teve que escolher entre o amor e o dinheiro, escolheu o dinheiro. Isso não é um erro. É o caráter dele. O toque da campainha interrompeu a conversa. Esther olhou surpresa para o marido. Você espera alguém? Não. Otávio franziu a testa e acenou para o segurança. 1 minuto depois, o guarda voltou parecendo perplexo. Senhor Marcondes, tem uma mulher no portão. Diz que o nome dela é Aracy. Insiste que precisa falar com o senhor urgentemente. Sozinha, sem o filho. Talita levantou-se bruscamente. Aracy sozinha? O que ela quer? Essa é a questão, não é? O pai levantou-se, empertigando os ombros. Deixa entrar. Vamos ouvir o que ela tem a dizer quando não tem o filhinho escondido atrás dela. Pai, não tenho certeza. Talita. Ele colocou a mão no ombro da filha. Você tem o direito de saber o que está acontecendo, mas se for difícil demais, você pode subir. Talita cerrou os punhos. Não, eu fico. Quero olhar nos olhos dela de novo. Aracy entrou na sala parecendo totalmente diferente do seu eu habitual. Senhor Marcondes. Ela tentou um sorriso, mas falhou. Obrigada por aceitar me ver. Eu não aceitei nada, ele respondeu friamente. Estou apenas curioso sobre o que você poderia ter a dizer depois de ontem. O olhar de Aracy deslizou em direção a Talita, mas Talita não desviou. A sogra foi a primeira a quebrar o contato visual. Vim pedir desculpas e explicar. Explicar? Esther cruzou os braços. Explicar o quê? Como chamou minha filha de parasita ou como forçou seu filho a jogá-la na rua? Eu estava errada. Aracy engoliu em seco. Mas vocês têm que entender. Agi com as melhores intenções para o meu filho. Melhores intenções? Talita não conseguiu se conter, dando um passo à frente.
Você me expulsou da minha própria casa com base em fofocas de TV. Eu pensei. Aracy hesitou. Pensei que estava protegendo o Breno da ruína financeira. Se seus pais realmente tivessem falido, você teria se tornado um fardo. Eu não podia deixar isso acontecer. Então, para você, o casamento é apenas uma transação financeira, disse Otávio, caminhando lentamente ao redor de Aracy. Uma filosofia interessante. E o que você quer agora? Ontem veio com seu filho implorar pelos investimentos. Hoje veio sozinha. Por quê? Aracy lambeu os lábios. Porque o Breno não sabe toda a verdade. Um silêncio pesado preencheu a sala. Thalita sentiu seus pais ficarem tensos. Prossiga, ordenou o pai. Aracy sentou-se na beirada do sofá. Eu sabia que a notícia era falsa. O quê? Thalita sentiu o chão sumir. Você sabia? Não exatamente. Aracy ergueu a mão. Eu não sabia com certeza, mas suspeitava. Tenho uma amiga que trabalha naquela rede de TV. Ela me ligou no dia anterior, disse que um segmento estava sendo preparado sobre a firma da sua família. Perguntei detalhes. Ela me avisou que a informação não era verificada, baseada em boatos de uma fonte anônima. Mas eu decidi usar a oportunidade. Meu Deus, sussurrou Esther. Você fez de propósito. Eu queria que o Breno finalmente estivesse livre. A voz de Aracy beirava o histérico. Thalita é uma boa moça, mas não é a certa para o meu filho. Ele poderia ter encontrado alguém melhor, alguém de uma família mais influente, alguém que pudesse realmente ajudar na carreira dele. Mas minha família era a única que ajudava na carreira dele. Thalita não podia acreditar no que ouvia. Meu pai financiava a empresa dele. Aracy apertou a bolsa com força. Mas vim fazer um acordo. Um acordo? Esther ergueu uma sobrancelha. Aracy empertigou-se, e o brilho predatório que Thalita conhecia bem retornou aos seus olhos. Eu admitirei publicamente minha culpa. Chamarei toda a responsabilidade para mim. Direi ao Breno a verdade, que eu sabia que a notícia era falsa. Ele ficará furioso. Pode até se afastar de mim por um tempo. Mas vocês mantêm os investimentos na filial dele. Vocês dão uma chance a ele. E o que ganhamos em troca? Perguntou Otávio friamente. Além do prazer de assistir sua confissão pública, eu desaparecerei da vida deles, disse Aracy baixinho. Da vida do Breno e da Thalita, se ela decidir dar uma segunda chance a ele. Não interferirei, não ligarei, não visitarei. Eu o libertarei da minha influência. Thalita riu, embora não houvesse alegria no som. Você acha que isso muda alguma coisa? Acha que eu quero voltar para um homem que me traiu ao primeiro sinal de problema? Ele te ama. Aracy olhou-a nos olhos. Eu vi. Ele chorou a noite toda depois que você saiu. Ele percebeu o que perdeu. Tarde demais, Thalita virou-se para a janela. Ele me perdeu no momento em que colocou minhas malas do lado de fora da porta. Otávio trocou um olhar com a esposa. Depois olhou para a filha. Thalita, a decisão é sua. Quanto à parte comercial, eu já tomei minha decisão. Mas se você quiser que consideremos a oferta dela... Não, pai, disse Thalita firmemente. Sem acordos. Faça o que achar certo com os investimentos. Isso é assunto seu. Mas quanto ao Breno e a mim, acabou. Nunca perdoarei uma traição assim. Aracy empalideceu. Você já pode sair, Esther apontou para a porta. E não volte. Nem você, nem seu filho são bem-vindos aqui. Aracy levantou-se lentamente, seu rosto contorcido de rancor. Vocês vão se arrepender disso. Ela sibilou. Todos vocês. Isso é uma ameaça? Otávio deu um passo à frente, sua voz perigosamente baixa. Porque se for, posso fazer muito mais do que retirar investimentos. Posso garantir que seu filho nunca mais encontre um emprego nesta indústria. Um telefonema é tudo o que preciso. Aracy engoliu em seco. Toda a sua bravura desapareceu. Eu não quis dizer isso. Então saia, antes que eu mude de ideia sobre esse telefonema. Quando a porta se fechou atrás da sogra, Thalita exalou e afundou em uma poltrona. Suas mãos tremiam. Ela sabia. Sussurrou. O tempo todo. Ela sabia e usou isso. Seu pai sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Você tomou a decisão certa, querida. Pessoas assim não mudam. Eu sei. Thalita olhou para ele. Mas ainda dói. 3 anos da sua vida não foram desperdiçados, disse a mãe suavemente. Você aprendeu uma lição vital. Você é mais forte agora e tem a vida inteira pela frente. O celular de Otávio vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa.
É o Departamento de TI e Relações Públicas. Eles rastrearam a origem do vazamento da notícia. Ele atendeu a chamada, ouvindo atentamente por alguns minutos. Quando finalmente desligou, seu rosto parecia esculpido em pedra. Entendo. Obrigado. Preparem o relatório completo e enviem para o jurídico. Ele pousou o telefone e olhou para a filha e a esposa. A origem do vazamento foi um e-mail anônimo enviado à rede de TV há 4 dias. Nossa equipe de segurança cibernética rastreou o endereço IP. Thalita segurou o fôlego. O e-mail foi enviado de um computador dentro da filial do Breno. Otávio colocou lentamente um relatório impresso na mesa. O silêncio preencheu o escritório. Thalita olhava para o pai, tentando processar o que ele acabara de dizer. Um e-mail com mentiras financeiras detalhadas fora enviado do escritório de Breno 3 dias antes da notícia ir ao ar. Isso não pode ser coincidência, disse Esther baixinho. Alguém estava preparando o terreno. Thalita sentiu um calafrio na espinha. Naquela manhã, pensara que o pior passara. Mas agora, a história ficava mais profunda e muito mais suja. Pai, ela disse lentamente. Você acha que o Breno fez isso? Otávio não respondeu imediatamente. Não gosto de fazer acusações sem provas, mas o e-mail veio da filial dele. Apenas funcionários têm acesso àqueles terminais. O círculo de suspeitos é pequeno. Mas por que o Breno faria isso? Thalita ouviu quão patética soava sua própria pergunta. O pai olhou para ela com olhos enternecidos. Thalita, às vezes as pessoas fazem coisas desprezíveis, não porque têm um grande plano mestre. Às vezes, apenas acham que são mais espertas que todos e podem manipular uma situação a seu favor. Mas, se a Aracy fez isso, ela pode ter tido um cúmplice, ou pode ter pedido ao Breno para enviar um e-mail sem explicar o conteúdo. Thalita fechou os olhos. Imaginou o rosto do marido, a forma como ele empacotara silenciosamente as malas dela, como evitara responder quando ela perguntou por que ele não tentara descobrir a verdade. Talvez ele não tivesse tentado descobrir a verdade porque já sabia que era uma mentira. Esse pensamento era o que mais doía. O que você vai fazer? Ela perguntou. Uma investigação oficial, sem emoções. Vou pedir para a segurança corporativa e o jurídico puxarem os logs internos. Qual computador enviou? Sob qual login? Quem estava no escritório na hora? Se necessário, traremos auditores externos. E se for o Breno? Thalita olhou diretamente para ele. Então isso deixa de ser uma disputa familiar. Torna-se sabotagem corporativa, difamação e tentativa de danificar o grupo Marcondes através de um vazamento fraudulento. Thalita permaneceu em silêncio. A palavra difamação soava seca e clínica, mas por trás dela estava a simples traição humana. Alguém visara intencionalmente seus pais, as pessoas que haviam ajudado Breno. Tarde daquela noite, Thalita sentou-se sozinha na sala. Seu celular estava sobre a mesa de centro. Breno continuava mandando mensagens. Thalita, por favor, responda. Posso explicar tudo. A mamãe disse que você nunca mais quer me ver. Eu te amo. Por favor, não deixe seu pai arruinar minha carreira. Ela leu a última mensagem 2 vezes. Não sinto muito. Não como você está. Não olha o que eu fiz conosco. Era tudo sobre a carreira dele. Ela virou o celular de bruços. Amanhã trouxe a chegada dos advogados corporativos e do chefe de segurança do grupo Marcondes. 5 pessoas se reuniram no escritório de Otávio. O chefe de segurança, um homem chamado Dr. Franco, falou calmamente. Verificamos os dados técnicos. O e-mail anônimo foi de fato enviado da filial regional da construtora Horizonte. Horário: 19h38, 4 dias atrás. Naquela hora, 4 funcionários ainda estavam no prédio. Ele colocou uma lista na mesa. Thalita imediatamente viu o nome de Breno. Breno Vasconcelos, diretor regional. O e-mail originou-se de um terminal de visitantes na sala de reuniões B, continuou o Dr. Franco. No entanto, o acesso ao cliente de e-mail foi feito via navegador em janela anônima, mas as câmeras de segurança do corredor mostram exatamente quem entrou naquela sala, naquela janela de tempo. Thalita prendeu a respiração. Dr. Franco abriu o laptop e virou a tela para eles. A filmagem mostrava um corredor vazio e mal iluminado. Então, Aracy apareceu na tela. Thalita sentiu o ar sair de seus pulmões. Sua sogra olhou ao redor furtivamente, entrou rapidamente na sala de reuniões e fechou a porta. 7 minutos depois,
Ela saiu, ajustando a bolsa. Logo atrás dela, Breno saiu de um escritório adjacente. Ele disse algo para a mãe. Ela respondeu rispidamente. Então, eles caminharam pelo corredor juntos. Ela tinha acesso autorizado ao escritório? Perguntou Otávio. Tecnicamente não, respondeu Franco. Mas o segurança da recepção confirmou que o Sr. Breno a escoltou pessoalmente para dentro. Ele alegou que era a mãe dele e que ela só precisava esperar por ele na sala de reuniões. No vídeo, Breno trouxera a mãe. A mãe enviara o boato falso. Eles saíram juntos. E então, dias depois, quando a notícia saiu, Aracy convenientemente a viu e ordenou que o filho expulsasse a esposa. O Breno sabia? Thalita perguntou baixinho. A filmagem não prova que ele conhecia o conteúdo do e-mail, disse Franco. Mas ele trouxe uma civil não autorizada para o escritório após o expediente. Isso é uma violação de protocolo. Além disso, recuperamos mensagens de texto entre o Sr. Breno e o segurança do saguão. O Sr. Breno pediu especificamente ao segurança para não registrar a entrada da mãe no sistema de visitantes, alegando que ela ficaria apenas 5 minutos. Otávio soltou um suspiro agudo. Então ele sabia que estava fazendo algo errado. No mínimo, sim. Dr. Cavalcanti cruzou as mãos sobre a mesa. De um ponto de vista legal, temos motivos amplos para processar Aracy por difamação e danos à reputação. Também podemos iniciar uma ação disciplinar formal contra Breno. A questão é, quão longe vocês querem ir? Todos olharam para Thalita. Ela entendeu que seus pais estavam esperando sua decisão. Com firmeza, Thalita disse finalmente, mas com justiça. Nada de vingança mesquinha. Apenas deixem que cada um responda exatamente pelo que fez. Otávio assentiu. Ao meio-dia, Breno foi convocado para a sede corporativa. Ele chegou pálido, vestindo o terno que Thalita escolhera para o aniversário deles. Quando entrou na sala de reuniões e viu Thalita sentada ali, seu rosto desmoronou. Sente-se, Breno, disse Otávio. Breno caiu na cadeira. Dr. Cavalcanti deslizou vários documentos e fotos das câmeras pela mesa. Senhor Vasconcelos, exigimos uma declaração por escrito. Há 4 dias, o senhor burlou os protocolos de segurança para infiltrar sua mãe no escritório regional. Ela utilizou um terminal na sala de reuniões. Daquele terminal, um e-mail anônimo foi enviado com informações fraudulentas sobre o grupo Marcondes. Pode explicar esses eventos? Breno olhou para as fotos. Tentou parecer confuso, depois assustado. Mas Thalita percebeu que ele reconhecia a linha do tempo. Eu não sabia que ela enviou um e-mail, sussurrou ele. Mas você a trouxe para o escritório, afirmou Otávio, e disse explicitamente à segurança para não registrá-la. Breno engoliu seco. A mamãe disse que precisava imprimir um documento, que a internet dela em casa estava caída. Eu não pensei. Você algum dia pensa? Thalita perguntou baixinho. Ele estremeceu e olhou diretamente para ela pela primeira vez. Thalita, juro que não sabia o que ela estava fazendo. Juro. Ela apenas me disse que queria investigar um boato sobre seus pais. Que se fosse verdade, eu precisava estar preparado. Preparado para quê? Perguntou Thalita. Para me jogar na rua? Breno fechou os olhos. Eu fiquei confuso. Não. Thalita balançou a cabeça. Você não ficou confuso. Você fez uma escolha. Primeiro escolheu sua mãe, depois sua carreira, depois seu medo, mas nem uma única vez você escolheu a mim. Ele fechou os punhos. Eu sou culpado. Eu entendo. Não, Breno, disse Otávio. Agora mesmo, tudo o que você entende é que foi pego. Aquela frase quebrou sua última tentativa de manter a compostura. O que acontece agora? Ele respirou. Uma notificação formal e uma exigência de danos por difamação serão entregues à sua mãe, disse Dr. Cavalcanti. A rede de notícias também receberá uma exigência de retratação. Quanto a você, a empresa está lançando uma auditoria interna. Pendente os resultados, você está suspenso de seu cargo como diretor regional. Breno empalideceu. Suspenso? Sim, disse Otávio. Seu acesso aos e-mails corporativos, documentos financeiros e sistemas de gestão será revogado imediatamente. Um gerente interino assumirá a filial. Isso é o fim da minha carreira. Thalita olhou para ele com olhos firmes. Não, Breno. O fim da sua carreira foi infiltrar sua mãe no escritório, esconder a visita dela e depois jogar sua esposa na rua, baseando-se em uma mentira que sua mãe arquitetou. Ele baixou a cabeça. Posso falar com a mamãe? Vou fazê-la confessar. Não precisa, disse Thalita. Ela já confessou ontem. Embora, para ser justa,
ela tenha tentado usar a confissão dela como moeda de troca para salvar o seu emprego. Breno ergueu a cabeça bruscamente. Seu rosto não continha mais remorso patético ou medo. Continha horror genuíno. Ela o quê? Ela veio aqui sozinha, afirmou Esther, e ofereceu um acordo. Ela assume a culpa e nós salvamos sua carreira. Breno ficou em silêncio. A compreensão amanheceu em seu rosto. Sua mãe não o estivera protegendo. Ela o estava negociando, usando o casamento dele, o emprego dele e o futuro dele como fichas de pôquer. Não, sussurrou ele. Ela não faria isso. Ela faria, disse Thalita. E ela fez. Depois disso, Breno não discutiu. Assinou o aviso de suspensão e saiu da sala parecendo ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Naquela noite, a rede financeira emitiu uma retratação. Informações sobre uma investigação da Receita Federal no Grupo Marcondes provaram-se falsas. A auditoria foi rotineira e nenhuma violação foi encontrada. Pedimos desculpas por transmitir informações não verificadas. Aracy ligou incessantemente para Breno. Ele não atendeu. Finalmente ela dirigiu até o apartamento dele. Breno abriu a porta. Thalita não estava lá, nem as coisas dela. O apartamento parecia oco e estranhamente silencioso. O que você fez? Aracy gritou assim que cruzou o limite. Você deveria ter negado tudo. Eles não têm direito. Os Marcondes estão apenas tentando nos destruir. Breno olhou para a mãe. Um olhar longo e quase irreconhecível. Você enviou o e-mail. Eu estava tentando te proteger. Você enviou o e-mail, repetiu ele, sem emoção. Aracy desviou o olhar. O que isso importa? O ponto é aquela família. Mãe, ele a cortou. Você destruiu meu casamento. Não ouse falar assim comigo. Aquela garota. Você destruiu meu casamento, gritou ele. E eu deixei você fazer isso. Aracy congelou. Vá para casa, mãe. Ok? Vá para casa. Não quero te ver agora. Você está expulsando sua própria mãe? Breno soltou uma risada amarga. Eu expulsei minha esposa. Hoje, finalmente percebi de quem eu realmente precisava proteger minha família. Aquelas palavras atingiram Aracy com mais força do que qualquer ameaça de Otávio Marcondes. Ela empalideceu, abriu a boca, mas não encontrou uma única frase que restaurasse seu controle. Breno fechou a porta. Ele não bateu, não gritou, apenas fechou, e pela primeira vez em anos, não a reabriu imediatamente quando a mãe começou a tocar a campainha. A auditoria corporativa interna levou 2 semanas. Descobriu mais do que Otávio antecipara. Breno não orquestrara o vazamento, mas violara flagrantemente os protocolos de segurança, escondera uma visitante não autorizada e falhara em relatar atividades suspeitas. Para um diretor regional, era uma ofensa terminal. Ele foi oficialmente demitido. Aracy recebeu as exigências legais. Após uma breve consulta com um advogado de defesa, ela percebeu que uma batalha legal pública a arruinaria. Sua amiga na rede de TV a entregou, confirmando que Aracy pressionara a história apesar de saber que era frágil. Aracy foi forçada a assinar um pedido de desculpas legalmente vinculativo e um acordo de confidencialidade proibindo-a de falar publicamente sobre a família Marcondes. Também foi ordenada a pagar restituição pelas taxas legais e de relações públicas incorridas pelo grupo Marcondes. A soma foi dolorosa, exatamente o suficiente para que cada mês, ao fazer o pagamento da parcela, ela fosse lembrada de que não se pode destruir a vida alheia apenas por conveniência. Breno tentou falar com Thalita mais algumas vezes. Longas mensagens, flores. Depois, dirigiu até o portão da mansão, mas a segurança o afastou. Então, ele deixou uma carta. Thalita hesitou muito antes de abrir. Tarde da noite, ela leu o papel. Thalita, não estou pedindo para você voltar. Sei que perdi esse direito. Estou escrevendo por um motivo. Sinto muito. Não porque fui pego, mas porque fui um marido fraco por 3 anos. Porque deixei minha mãe dizer coisas terríveis para você. Porque não te perguntei a verdade. Porque fiz suas malas. Não sei se algum dia poderei me tornar um homem diferente, mas, pelo menos agora, eu sei exatamente que tipo de homem eu fui. Breno. Thalita leu a carta 2 vezes. Não houve lágrimas, apenas uma tristeza silenciosa. Não por Breno, mas pela versão de si mesma que passara 3 anos esperando que ele finalmente ficasse ao lado dela, em vez de atrás da mãe. Ela guardou a carta em uma gaveta. Não respondeu. Um mês depois,
Encontraram-se no escritório do Dr. Cavalcante. Breno parecia diferente, sem relógio de luxo, sem postura arrogante, sem a mãe pairando sobre seu ombro. Ele veio sozinho, sentou-se à frente de Thalita e mal falou. Os documentos foram apresentados. Divórcio consensual, sem filhos menores. O apartamento permaneceu com Breno. O veículo foi dividido. Breno concordou em reembolsar os custos da reforma da cozinha. Ambas as partes renunciaram ao direito de pensão alimentícia. Thalita ouviu calmamente. Breno assinou primeiro, depois ela pegou a caneta. Sua assinatura foi firme. Thalita disse Breno baixinho quando o advogado saiu para fazer cópias. Posso fazer uma última pergunta? Ela olhou para ele. Se eu não tivesse te expulsado naquele dia, se eu tivesse apenas conversado com você, teríamos tido uma chance? Thalita pensou por um momento. Talvez. Se você tivesse me escolhido sozinho apenas uma vez antes de perder tudo. Ele assentiu. A resposta doía, mas era honesta. Eu entendo. Espero que você tenha uma vida boa. Eles saíram do escritório separadamente. Thalita entrou no carro que a esperava. A porta se fechou suavemente, cortando o passado completamente. 6 meses se passaram. A vida de Thalita não se transformou instantaneamente em um conto de fadas. A dor não desapareceu magicamente e ela não se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia. Nas primeiras semanas, ainda acordava cedo por hábito, preparando-se para os comentários passivo-agressivos de Aracy. Mas gradualmente, isso desapareceu. Ela voltou a trabalhar, não porque precisasse provar nada, mas porque queria. A firma de seu pai estava lançando uma nova divisão focada em gestão de portfólios de investimento. Otávio ofereceu a ela uma vaga. Não como minha filha, ele esclareceu, mas como alguém em quem confio. Você começará como gerente de projeto júnior. Será um trabalho duro. Thalita sorriu. Depois de viver com a Aracy, nada me assusta. O trabalho era realmente difícil. Planilhas, reuniões, orçamentos, prazos. Mas, ao contrário do casamento com Breno, ali seus esforços eram notados. Se cometia um erro, era guiada. Se tinha sucesso, era elogiada. Ela alugou um apartamento de 1 quarto nos Jardins, em São Paulo. Seus pais insistiram para que ficasse na mansão, mas Thalita recusou. Precisava de seu próprio espaço. Na primeira noite no novo apartamento, ela sentou-se no chão e comeu pizza direto da caixa. Pela primeira vez em muito tempo, riu alto sem motivo nenhum. Breno conseguiu um emprego como representante de vendas em uma empresa de suprimentos para a construção civil. Horas exaustivas, muito menos prestígio. Nos primeiros meses, viveu completamente sozinho. Aracy tentou forçar sua volta para a vida dele, mas Breno não abria mais a porta sem perguntar quem era. Um dia, ele disse a ela categoricamente: "Mãe, só falarei com você se parar de falar da Thalita. Ela arruinou sua vida." "Não, eu arruinei meu casamento. Você apenas me entregou o martelo." Aracy chorou, mas pela primeira vez, as lágrimas não funcionaram. Thalita cruzou com ele uma vez, por acaso, em um showroom de acabamentos. Ela estava comprando materiais para um projeto e Breno estava em um balcão, explicando especificações técnicas para um cliente. Ele parecia cansado, um pouco mais magro, sem a antiga arrogância corporativa, mas falava com confiança. Ele não a notou de imediato. Quando notou, não se aproximou, apenas ofereceu um aceno educado e distante. Thalita retribuiu o aceno e seguiu caminhando. Havia mais maturidade naquele breve aceno do que em todas as promessas anteriores. Otávio Marcondes não destruíra a matriz da construtora, apenas exigira uma reformulação na gestão. Ocupar-se de justiça não era o mesmo que praticar crueldade gratuita. Breno perdera o título que mantivera não por competência, mas por uma confiança que ele acabou traindo. Aracy não se gabava mais para as amigas do clube. Agora, quando o assunto surgia, ela apenas dava um sorriso tenso e dizia: "Ele está fazendo o próprio caminho." E naquelas 5 palavras residia sua derrota final. 1 ano depois, Thalita estava na varanda de seu apartamento, com uma caneca de café. A cidade estava acordando. O celular vibrou. Uma mensagem da mãe: "Jantar de domingo aqui em casa. O pai promete não falar de trabalho." Thalita sorriu. Então uma segunda notificação apareceu. Um número desconhecido. "Thalita, é a Aracy. Pensei muito sobre isso. Não estou pedindo perdão porque sei que não me deve nada.
Só quero dizer que eu estava errada sobre tudo. Thalita olhou para a tela por um longo tempo. No passado, uma mensagem daquelas faria seu coração disparar. Ela teria entrado em pânico, pensado demais na resposta, preocupado-se em manter a paz. Agora, ela simplesmente deslizou a notificação para o lado e bloqueou o número. Não por crueldade, mas porque algumas desculpas chegam tarde demais para mudar qualquer coisa. Ela tomou um gole de café e olhou para o horizonte de São Paulo. Era uma mulher que uma vez ficara olhando para uma porta trancada, apenas para perceber que nunca quisera que a deixassem entrar de novo. E isso era a verdadeira justiça.